Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Nós estamos dando continuidade àquela série de coisas ou comportamentos ou qualidades que nós devemos acrescentar à nossa fé. Amém? Versículo 5 de 2 Pedro capítulo 1. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. E nós já falamos de todos esses comportamentos nos vídeos anteriores. Hoje nós vamos falar sobre a piedade, amém? Que é algo muito importante se nós verdadeiramente desejarmos que a nossa fé funcione. Então, algumas pessoas elas têm dificuldade de entender o que significa piedade, né? Aqui na nossa época, piedade significa muito essa questão de ter pena de alguém, né? Quando as pessoas dizem assim: "Tenha piedade de mim, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim", é como se dissesse: "Tenha pena de mim". O nosso Deus, ele é rico em misericórdia, ele é rico, eh, ele é compassivo, ele sabe perdoar como ninguém, porque quando ele perdoa de fato, ele não lança em rosto. Amém? A ênfase da nova aliança é isso. Deus afirmando que não se lembrará dos pecados daquele que confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Então, eh, mas a piedade ela vai além disso. Amém? Ela é muito mais do que isso. Para nós entendermos melhor o que significa piedade, nós precisamos entender o que é impiedade, né? Então, no Velho Testamento era muito claro isso. O ímpio, o profano, daquele que era piedoso, daquele que era santo, dedicado às coisas de Deus. Amém? Quando nós acrescentamos piedade na nossa vida, nós vamos acrescentar uma vida devota a Deus e uma vida voltada para aquilo que agrada a Deus. Porque ser uma pessoa piedosa é ser uma pessoa agradável a Deus. É uma pessoa que se agrada de Deus, se agrada da sua palavra, se agrada do sistema que Deus oferece, que é um sistema diferente do sistema do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: se ressuscitasses com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque estáis assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, é isso que nós precisamos entender sobre a vida piedosa. E a nossa fé, ela só irá funcionar de forma poderosa, de forma eficaz, se nós desenvolvermos piedade na nossa vida. Amém? Então, a piedade significa possuir atributos semelhantes ao que Deus tem. Somos nós que devemos aprimorar a piedade na nossa vida, pois antes de sermos salvos, não possuíamos nenhuma piedade, né? Nós tínhamos muito aquele senso da justiça humana, do olho por olho, do dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas quando nós somos salvos, o Espírito Santo ele vem habitar em nós, né? E com a habitação do Espírito Santo vem a vida de Deus, vem as coisas que agradam a Deus, né? Vem aquilo que Deus se satisfaz, que Deus se alegra, e nós precisamos entender isso, para que de fato nós possamos ser agradáveis a Deus, nós possamos desenvolver uma vida que venha exaltar e magnificar o nome do Senhor. Amém? Então, nós podemos observar isso quando chegamos lá em Romanos, no capítulo 4, que diz que Jesus foi entregue pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. E logo no capítulo 5, no versículo 1, na versão NVT, né, Paulo diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Olha, essa graça, né, é a paz com Deus, é a salvação. Então, ter uma vida piedosa é você desenvolver a sua salvação. Amém?
E a Bíblia afirma que nós devemos desenvolver essa salvação com santo temor e tremor. Não é ser salvo e viver uma vida qualquer. Logo porque a salvação vai nos levar a viver uma vida diferente. Se você foi salvo e não está vivendo uma vida diferente, uma vida voltada para Deus, uma vida interessada nas coisas de Deus, essa sua salvação precisa ser reavaliada. Amém? Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, ali por volta do versículo 14, que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. E quando ele está falando desses que vivem, são aqueles que nasceram de novo, aqueles que se tornaram nova criatura, que ele vai falar no versículo 17. Ele diz: não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu ou que ressuscitou. Então é muito importante nós entendermos essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria. Por quê? Porque com o novo nascimento, com a salvação, nós temos a esperança de participar da glória de Deus. Amém? E é interessante, porque no versículo 3 de Romanos 5, ele vai dizer assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, que foi o atributo, a qualidade, o comportamento que eu falei ontem. Amém? É importante nós desenvolvermos perseverança. Se você quiser entender um pouco mais, volta no vídeo de ontem e assiste. Amém? Porque aqui no versículo 4 de Romanos capítulo 5, ele vai dizer: a perseverança produz caráter aprovado. E caráter aprovado fortalece nossa esperança. Você só vai ter esperança quando o seu caráter for aprovado. E o seu caráter só vai ser aprovado quando passar por provações. Quando você passar por circunstâncias que antes de nascer de novo, você não tinha nenhum arrependimento, nenhuma consciência de erro, você simplesmente ia fazendo, ia fazendo, ia fazendo. A vida piedosa, ela não é assim. Quando nós cometemos algo que fere a glória de Deus, que fere o caráter de Deus, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito e o nosso espírito ele ativa algo que nós precisamos refletir. Será que se essa direção que nós estamos tomando, essa escolha que nós estamos fazendo, essa vida que nós estamos vivendo, vai manifestar piedade para que a nossa fé seja eficiente ou não? É uma avaliação que eu e você precisamos fazer, né? Porque diz que a perseverança vai produzir um caráter aprovado e o caráter aprovado vai fortalecer nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então, o Espírito Santo foi derramado no nosso coração, no nosso espírito, para que nós pudéssemos receber, né, o amor de Deus. E só tem piedade quem anda no amor de Deus. Nós vamos ver que piedade, fraternidade e amor, eles são entrelaçados e são as três qualidades últimas que Pedro se refere da questão para que nós não sejamos nem frutíferos, nem infrutuosos na nossa vida com Deus. Então, vale a pena nós observarmos que estilo de vida nós estamos praticando. Amém? Podemos entender que os escritores do Novo Testamento fazem da palavra piedade como que para se referir à condição daqueles que têm fé em Cristo e que amam a justiça do Evangelho, a Cristo e os seus mandamentos, expressando numa vida de devoção a Deus, tanto interna como externamente. Veja como é importante nós desenvolvermos a piedade para que a nossa fé funcione. Vai demonstrar, tanto de forma interna para nós, como de forma externa para aqueles que nos assistem, que nós estamos de fato vivendo uma vida não para nós mesmos, mas uma vida voltada para as coisas de Deus. E isso precisa ter o seu lugar definido. Amém? Então é importante. A vida de piedade é a expressão prática da nossa adoração e serviço a Deus. Por isso, o apóstolo Pedro a coloca no final da lista de virtudes que relaciona em sua segunda epístola, antes da fraternidade e do amor,
como sendo parte desse resultado final, depois de termos crescido na fé, na virtude, no conhecimento, no domínio próprio e na perseverança. Então, se você quer ter uma fé que é eficaz, você precisa acrescentar a ela a piedade. Amém? Ser agradável a Deus, viver uma vida para Deus. Senão, serão só falácias e a sua fé ela não terá ação completa. E não tendo ação completa, Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, não será operante. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione os sininhos das notificações, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.